sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Vamos juntos ser edificados pelo Senhor na palavra, no trecho da palavra que hoje nós vamos encerrar, né? É Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 23 ao 27. Esse texto, nós estamos nele há alguns domingos e vamos encerrar hoje aqui no 27, né? A partir da semana que vem entraremos do 28 para frente nesse capítulo, no desenvolvimento aqui desse capítulo de número 19. Atos 19, do 23 ao 27. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Nós vamos encerrar hoje esse pequeno texto, né, que nós estamos meditando há alguns domingos, do versículo 23 ao 27 que nós lemos, com esse tema aqui, repita depois de mim: nulidade dos ídolos. Diante de Deus, toda idolatria é nula. Nula significa que não vale nada. Nulidade total. E essa nulidade dos ídolos ainda faz a cabeça de muita gente que pensam que esses ídolos são alguma coisa ou podem alguma coisa. Como essas pessoas estão enganadas e enganadas pelo pai da mentira, que é o diabo, por trás de todos esses ídolos. Nós temos que aprender a orar por essas pessoas enganadas pelos ídolos, muitas delas da nossa própria casa, da nossa própria família, mas não ficar só na oração, não. Além de orar, anunciar para elas a palavra e dizer francamente para elas: olha, eu vou dizer para você porque você é da minha família, é do meu sangue, então isso aí é nulo, isso não existe, é o diabo te enganando. A verdade é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. O mundo sempre foi, por causa do pecado do homem, um palco de criação, uma fábrica de criação de numerosos ídolos. A idolatria comanda a humanidade, com toda a sua nulidade. Esse é o tema que nós vamos encerrar aqui, esse texto no qual nós estamos. Esse texto, então, que nós estamos, são os dois últimos versículos, 26 e 27. Nós lemos do 23 ao 27, os dois últimos versículos, 26 e 27. Repita o tema desses dois versículos juntos: idolatria ameaçada.
a única coisa que pode ameaçar ou mesmo destruir, consumir, acabar com a idolatria, a única arma para isso se chama Evangelho. Não há outra arma que possa ameaçar e destruir a idolatria. É o Evangelho, não é mais nada. Não há outra coisa a se fazer, é o Evangelho, é a pregação do Evangelho. Por isso que nós estamos vendo aqui nesse texto, é o discurso de um fabricante de ídolos, chamado Demétrio, que morava ali nessa cidade de Éfeso, e estava enxergando que, pela pregação do Evangelho, que o apóstolo Paulo estava realizando ali na cidade de Éfeso, há 2 anos, a pregação do Evangelho estava ameaçando o fim do culto a Diana dos Efésios, a falsa deusa que os efésios adoravam na figura de na representação de uma imagem esculpida. E esse Demétrio que está dando esse discurso aqui é um ourives, é um fabricante de ídolos, que está aqui discursando para pessoas da mesma profissão dele, que eram também fabricantes de ídolos, e para comerciantes que eram vendedores dessas imagens e muito lucravam com a idolatria das pessoas. Mas quando Paulo chegou ali pregando o Evangelho, eles viram o seu comércio, a sua fonte de renda, sua fonte de lucro ser ameaçada, porque pela pregação do Evangelho, as pessoas que fossem convertidas abandonariam os seus ídolos, como muitos estavam fazendo, e já não dariam lucro para essas pessoas. Então esse Demétrio se levantou para dar esse discurso, que foi a chave para começar ali uma grande manifestação, que nós vamos ler depois aqui, vamos ver a seguir, do versículo 28 até o versículo 40, uma grande manifestação dos idólatras na cidade de Éfeso, protestando contra a ameaça que o Evangelho de Jesus Cristo estava trazendo para a idolatria que eles praticavam naquele lugar. Esses 2 versículos, 26 e 27, portanto, estão divididos da seguinte forma. Domingo passado nós vimos o versículo 26, cujo título é, repita, Pregação do Evangelho. E hoje vamos ver o versículo 27, cujo título é, diga, Idolatria em Descrédito. Neste versículo 27 de hoje, portanto, que é o versículo final aqui desse pequeno discurso desse ourives chamado Demétrio, ele disse assim, que mediante a pregação do Evangelho de Jesus Cristo na cidade de Éfeso, não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Vamos repetir? Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Vocês viram aqui no slide que quem está vendo de casa também, o slide que aparece em casa, que eu sublinhei a frase estimada em nada. Estimada em nada. Não é desculpe, estimado no singular, no masculino, porque se refere ao templo. Estimado em nada.
Demétrio falou isso acerca do templo, o templo da grande deusa Diana, né? Ele estava vendo o perigo, olha, chamando isso de perigo, né, da profissão dos ourives, dos fabricantes de ídolos, né, a profissão deles cair em descrédito, eles não ganharem mais dinheiro com isso, e o próprio templo da grande deusa Diana. E ele teve aqui uma palavra de sabedoria, porque Deus fala até pela jumenta de Balaão. Ele teve aqui uma palavra de sabedoria assim: o grande templo, o templo da grande deusa Diana ser estimado em nada. É exatamente isso. Diante de Deus, toda idolatria no mundo é estimada em nada. E daí vem o nosso tema, né? A nulidade dos ídolos. Os ídolos não valem nada. Acerca dos ídolos, nós também podemos ler, acompanhe comigo, não está ali no slide, mas você vai acompanhar da sua Bíblia, o que está escrito, por exemplo, no Salmo de número 115. Abra sua Bíblia aí no Salmo de número 115. E acompanhe comigo, né, a leitura desse salmo. Esse é um daqueles salmos, existe um número de salmos aqui no livro dos Salmos, dos 150 salmos, cuja autoria ficou anônima. Não sabemos se foi Davi ou se foi qualquer outra pessoa que escreveu esse salmo, mas foi pessoa que estava inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E declarou assim, olha, num gesto de humildade diante do Senhor, começou o salmo dizendo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Que bonito, né? Isso é tão maravilhoso, porque tem tanta gente querendo ser glorificado, querendo ser louvado, querendo ser elogiado, querendo ser engrandecido, querendo ser reconhecido. É tantos egos, vivemos numa era de tantos egos inflamados, que existem até pregações heréticas dentro das igrejas evangélicas de hoje, que vêm engrandecer o ego das pessoas, dizendo: você vai ser honrado, você vai ser grande, você vai crescer, você vai prosperar, você vai ser isso e aquilo. Esse evangelho é falso, saibam disso. É um evangelho de Satanás, não o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo ensina a humildade. O próprio Jesus declarou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Jesus sendo santo, sendo puro, sendo filho de Deus, portanto digno de toda glória e de toda honra, enquanto estava como homem na terra, não se glorificou, não se exaltou, pelo contrário, ele se humilhou. Jesus foi para nós modelo de humilhação, não de exaltação. E faz parte do seu evangelho a doutrina que todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Jesus é o nosso modelo disso. Na terra ele se humilhou, agora ele está exaltado na glória. Agora quem está na terra somos nós, para nos humilharmos. Tiago e Pedro escreveram: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Não mandou ninguém ficar por aí se exaltando. Uma das heresias, muito cuidado, porque são muitas heresias, não dá nem para nomeá-las todas, a não ser que a gente tivesse um curso só sobre isso, e eu nomearia cada uma delas para vocês. São muitas as heresias no meio evangélico hoje.
Uma das heresias no meio evangélico hoje é a influência da psicologia no evangelho. A influência da psicologia no evangelho. Para quem não sabe, hoje tem muitos pastores que estão estudando psicologia para aplicar técnicas de psicologia, de psicoterapia na pregação do evangelho para os crentes. Nada contra a psicologia enquanto uma ciência natural. Ela não é uma ciência espiritual, ela não é uma ciência teológica, ela não é uma ciência sobrenatural. A psicologia é uma ciência natural e, como ciência natural, ela tem o seu lugar na medicina e é útil na medicina. Muita gente, até crentes às vezes, precisam de um psicólogo, natural. Assim como pode precisar de um ortopedista, como pode precisar de um oftalmologista, pode precisar de um psicólogo, pode precisar de um psiquiatra. Tudo bem, isso é ciência natural, isso também é dom de Deus, é dom natural. Mas a psicologia não é teologia, não é ciência sobrenatural. A psicologia não pode ser usada como instrumento de interpretação da Bíblia para as pessoas. E tem muita gente fazendo isso. Isso é uma heresia. E dentro dessas influências da psicologia na pregação do Evangelho, hoje tem aquela linguagem que se pregam muito nas igrejas, né? Assim, para as pessoas: olha, você tem que elevar a sua autoestima. Você está com uma autoestima muito baixa. Deus quer elevar a sua autoestima. Entenderam? Isso é influência da psicologia na pregação do Evangelho. Deus não quer elevar a autoestima de ninguém, porque Deus conhece todo mundo e conhece como no coração e na alma de todo mundo está a origem da soberba. E Deus resiste aos soberbos, Ele dá graça aos humildes. Deus não quer elevar a sua autoestima, não. Deus quer que você seja humilhado e não elevado. Deus não quer elevar o seu ego, Deus quer humilhar o seu ego, porque é na humilhação que você acha graça, e não na elevação do seu ego. Portanto, essas doutrinas heréticas, doutrinas erradas que estão entrando nas igrejas, aliás, já entraram nas igrejas nos últimos 40 anos, e uma dessas doutrinas é a pregação do Evangelho à luz da psicologia. É uma pregação falsa que, ao invés de colocar o ego das pessoas no seu lugar, que é a cruz, quer elevar esse ego sobre um altar e fazer desse ego um verdadeiro ídolo. Por isso que o pior tipo de idolatria que existe se chama egolatria, a adoração de si mesmo, que faz até com que muitos evangélicos fiquem pregando por aí: eu sou o cara, eu sou demais, eu sou isso, eu sou aquilo, e se engrandecendo às custas do nome de Deus, às custas do nome de Jesus, às custas do Evangelho. Tu não és nada além de pó e cinza. Tu és pó e ao pó retornarás. Humilha-te diante da poderosa mão de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro remédio para a alma do homem não é exaltação. O verdadeiro remédio para a alma doente do homem, doente pelo pecado, é a humilhação. Para que haja cura, para que o Senhor salve essa alma, porque Ele resiste os soberbos, Ele dá graça aos humildes. Aí o salmista do Salmo 115, olha só, demonstrando que é alguém tão humilde que não se identificou aqui. Esse é o meu salmo, não? O salmo ficou anônimo.
E ele diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua... Onde você lê fidelidade aí, no texto original está escrito verdade. Em hebraico está escrito verdade, por amor da tua misericórdia e da tua verdade. Aí ele começa a fazer um questionamento assim, por que diriam as nações, onde está o Deus deles? Olha o que ele declara no versículo 3. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Vamos repetir o versículo 3? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. O nosso Deus, quando fala aqui que o nosso Deus está no céu, não é demarcando um lugar limitado aonde Deus está. Deus não é limitado a um lugar. Deus é onipresente, portanto está em todo lugar. Mas quando se fala no céu, representa o trono de Deus, a majestade de Deus, a soberania de Deus. Significa que Deus é soberano, e o seu trono soberano representa que Ele tem todas as coisas sob o seu controle. Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle de todos. Deus controla tudo que há no universo, desde os seres mais íntimos, dos elementos mais íntimos do microcosmo, até os maiores elementos do macrocosmo. Deus controla tudo, inclusive o número de fio de cabelos que tem na cabeça de cada um de nós, de cada ser humano. Isso que significa: no céu está o nosso Deus, e Ele não está parado, Ele está agindo, e tudo faz como lhe agrada. Sabe por quê? Porque Ele pode. Ele é poderoso, Ele é onipotente para fazer tudo o que Ele quiser fazer. Deus é o único ser que tem poder de fazer tudo o que Ele quiser fazer. Nenhum homem tem poder de fazer tudo o que quiser. Outra heresia famosa que está na boca dos ímpios, e na boca de muitos crentes ímpios também, e de muitos pastores ímpios também, que usa isso como pregação, porque pastor que prega errado é ímpio, e pior do que qualquer ímpio, é pregar que querer é poder. Não, senhor. Querer só é poder para Deus, para mais ninguém. Para mais ninguém. O diabo não pode fazer tudo o que ele quer, os demônios não podem fazer tudo o que eles querem, nem os anjos podem, só podem fazer o que Deus manda e o que Deus permite, o que Deus quer. E da mesma forma os homens, nenhum homem pode fazer o que quer, não tem esse poder. Por mais que pensem que tem esse poder, eles estão enganados pelo pai da mentira. Querer não é poder, e Jesus declarou: sem mim nada podeis fazer. Querer não é poder, mas para Deus é. Tudo faz, Ele tudo faz como lhe agrada. Para Deus, querer é poder, só para Deus. Tudo que Ele quer, Ele pode fazer. E quando Ele age, Ele mesmo declarou em Isaías 43, 13: agindo eu, quem impedirá? Deus, e nós já falamos aqui hoje, né? Do Efésios 3:20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Esse é Deus.
Por isso o salmista diz aqui, ó, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. A partir de agora, o salmista vai apresentar a nulidade dos ídolos, que é o nosso tema de hoje. Os ídolos não podem fazer nada. Então ele diz assim, a partir do versículo 4, acompanhe comigo aí, ó, Salmo 115, a partir do versículo 4, ó. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Esse texto, portanto, do Salmo 115, do versículo 4 ao 7, é o texto que comprova isso que nós estamos falando hoje. A nulidade dos ídolos. Os ídolos não prestam para nada. O nosso Deus não é um ídolo. O nosso Deus é o Deus vivo, que fazendo tudo quanto lhe agrada, é o Deus que está sempre agindo, é o Deus que está sempre trabalhando. Jesus disse no Evangelho segundo João, ficou escrito: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E claro, podemos acrescentar, pelo contexto espiritual da Escritura, o Espírito Santo trabalha também. O Pai está sempre em atividade, Jesus está sempre em atividade, o Espírito Santo está sempre em atividade. Deus é princípio ativo de vida, porque Ele é a própria vida. Vida é algo dinâmico. A vida não é estática. Da onde vem a palavra estátua? A palavra estátua vem de algo que é estático. O que é estático não está fazendo nada e não pode fazer nada. O que é dinâmico está agindo e fazendo a todo momento alguma coisa. Deus está agindo. Olha, Deus nem precisa. Tem muita gente enganada, essa é uma outra heresia, porque existem muitas heresias no meio evangélico hoje, heresias que se referem à oração. Heresias que se referem à oração, tá? Tem muitas orações que são heresia. Quando as pessoas pensam, por exemplo, que Deus só age como resposta às nossas orações. Nós temos que orar para Deus agir. Quer dizer que se nós não orarmos, Deus não vai agir? Deus está agindo o tempo todo, fazendo o tempo todo o que está aqui no versículo 3, fazendo o tempo todo como lhe agrada. Deus faz tudo o que lhe agrada, independente de haver orações ou não. Uma outra heresia que entrou sobre orações nas igrejas foi essa heresia aqui, ó. A oração move a mão de Deus. Muitos pastores hereges já pregaram isso. A oração move a mão de Deus. Aqui nós temos inclusive um problema de física. Estudou física na escola? Na física diz que só o mais forte pode mover o mais fraco. Essa jarra é mais fraca do que eu, então eu posso movê-la.
Eu sou mais forte do que essa jarra aqui. Só o mais forte pode mover o mais fraco. Se a oração move a mão de Deus, então essa doutrina está declarando que a oração é mais poderosa, é mais forte do que o Deus onipotente. É heresia ou não é heresia? Isso é verdade? A oração é mais forte do que Deus? A oração faz Deus fazer alguma coisa que Ele não quer fazer? Mas essa heresia está por aí. Tem até música com essa heresia. Você vê que aqui eu não canto aqui muitos cânticos. Tem um cântico que faz o maior sucesso, já fez o maior sucesso por aí, em muitas igrejas, e continua fazendo. Onde a cantora, é uma cantora mulher, né, canta lá dizendo assim: eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Que fé é essa? Eu creio no poder de Deus. Eu creio no poder de Deus. Eu creio no poder de Deus. Criaram uma heresia por aí que se chama um movimento herético por aí, que se chama, sabe como? Se chama assim, pais de joelhos, filhos de pé. Errado? Completamente errado. Não é a oração dos pais que levanta os filhos. É a palavra que os pais inculcarem na vida dos seus filhos que vai levantá-los. Não tem nada errado os pais orarem pelos filhos, tem que orar. Mas não é a oração que levanta os filhos. O que vai levantar os filhos de uma vida decaída é Deuteronômio capítulo 6. O que Deus disse aos pais: as palavras que eu hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Tem pais e mães que não falam nada da Bíblia, da palavra para os seus filhos, não formam seus filhos na Bíblia, aí depois querem orar por eles, ficar de joelhos para os seus filhos ficarem de pé. Isso é heresia. Isso é oração vã. É a mesma coisa que dizer que alguém vai ser convertido pela oração. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia não diz que a fé vem pela oração, diz que a fé vem pela palavra. Aí fica orando pelos seus entes queridos para ele ser convertido. Estou pagando um preço de oração para o meu ente querido ali ser, meu familiar ali ser convertido. Vai pregar para ele. Vai pregar o evangelho para ele. Não é orando por ele que ele vai ser convertido, é pregando. A Bíblia diz isso, é pregando o evangelho. Romanos 10:17. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A Bíblia nos manda orar em favor de todos os homens, mas nos manda também pregar a todos os homens. É pela pregação. Então tem muita heresia aí sobre a oração. Não é a oração que move a mão de Deus, é o contrário. É a mão de Deus que nos move a orar. É a mão de Deus que nos move a orar. Nós não estamos orando para Deus agir. É a ação de Deus que está nos levando a orar, nos motivando a orar. Está vendo como é o contrário? É exatamente o oposto. Por isso o Evangelho é o oposto das heresias que estão ensinando por aí. Eu falei de uma heresia evangélica, né? A oração move a mão de Deus? Não.
que é errado, no catolicismo, na Igreja Católica, também fala assim, ó. Olha o que fala na Igreja Católica sobre a oração. A oração é a força do homem e a fraqueza de Deus. Essa é a ideia do catolicismo sobre oração. Quer dizer que Deus é fraco? Deus tem alguma fraqueza? Isso foi inventado na Igreja Católica no movimento chamado Cursilho de Cristandade, onde as pessoas iam lá fazer um retiro e tinham uma equipe imensa que era chamada de alavanca e que ficava só na intercessão, na oração, né? Porque é ali que estava a força estava na oração. A oração é a força do homem e a fraqueza de Deus, porque Deus não aguenta ver alguém orando que ele tem dó e pena e vai lá e faz o que a pessoa está pedindo. Oh, amados, é colocar muita fraqueza em Deus, né? Achar que Deus é fraco. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Aleluia. É Deus, não é a mão, não é a oração que move a mão de Deus, é a mão de Deus que nos move a orar. E para orar temos que aprender a orar de forma correta, como a Bíblia nos ensina a orar. Oração centralizada na vontade de Deus, que é soberana, boa, perfeita e agradável. Foi assim que Jesus ensinou a orar: Pai, faça-se a tua vontade, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. As heresias que entraram nas igrejas fizeram as pessoas inverter isso. Pai, seja feita a minha vontade, realiza os meus planos, realiza os meus projetos. Todos os anos começam com projetos de vida para Deus realizar. Deus não realiza projetos dos homens. Deus frustra os planos dos homens. Só os planos de Deus é que não podem ser frustrados. Estão vendo como a heresia é contrária ao Evangelho? Porque toda heresia, ela é idolátrica. Leva as pessoas aos pés dos ídolos. Sejam ídolos mudos, estáticos, estátuas, como também a ídolos humanos. Tem pessoas que idolatram determinados pregadores, determinados pastores, determinados apóstolos, que são todos falsos. Querem até enxugar um paninho, uma toalhinha no suor deles, para dizer que vai fazer milagre com isso. Isso se chama idolatria e é abominável aos olhos de Deus. E isso atrai apostasia e condenação para o lugar aonde o que deveria estar sendo pregado é o Evangelho de Jesus Cristo. Os ídolos são nulos diante de Deus. Mas como a humanidade é idólatra. E os ídolos, a idolatria, ela segue essa ordem. Ela começa pelo eu, ela começa pelo ego. A egolatria. O homem pecador, ele adora a si mesmo. E por que esse homem pecador que é ególatra
adora a si mesmo, porque ele se torna um fabricante de ídolos, porque os ídolos que ele fabrica servem a ele mesmo. Ele gosta daquilo que faz a vontade dele. Ele gosta daquilo que faz a vontade dele. Então, se alguma coisa faz a vontade desse ser humano, esse ser humano passa a idolatrar essa coisa. Se alguma coisa traz uma alegria para esse ser humano, ele vai idolatrar essa coisa. Idolatram times de futebol. Eu fico admirado como tem evangélico que ainda torce para time de futebol. Evangélico corintiano, evangélico flamenguista, evangélico palmeirense, evangélico que torce para time de futebol, gasta dinheiro com uma camiseta dessas. Eu estava numa loja esses dias e alguém comprando a camisa de um time de futebol, R$400 uma camiseta, porque é o time de futebol com o número do jogador preferido dele. Mas as pessoas dão o dinheiro porque elas são idólatras. E assim idolatram cantores, idolatram músicos, idolatram bandas, idolatram as próprias músicas que eles cantam, idolatram filmes, idolatram novelas, idolatram séries, querem até ser como as pessoas que estão ali, querem agir como elas, querem falar como elas. É um mundo sem referencial, é um mundo sem Cristo, um mundo sem Deus. E um mundo sem Deus é uma fábrica de ídolos vãos, mentirosos, ilusórios, que escraviza a vida da pessoa até o fim. E a vida acaba, ela morre e vai para onde? Vai para a condenação eterna. Vai para a condenação eterna. E os ímpios no mundo ainda falam: agora ele está torcendo para o time dele lá no céu. Que isso, amados? Agora aquela cantora que morreu está cantando no céu. Agora aquela humorista que morreu está fazendo piada para Deus rir lá no céu. O céu ficou mais engraçado. Que besteira. Esse é o mundo idolátrico. O mundo que fabrica ídolos de acordo com as próprias conveniências, porque cada um adota como ídolo aquilo que lhe dá prazer, aquilo que lhe dá alegria. Se a bebida alcoólica lhe dá alegria, ele idolatra a bebida alcoólica e não fica sem ela. E trata a bebida alcoólica com todo carinho. Minha cervejinha, meu vinhozinho, meu whiskyzinho. A minha cervejinha ninguém tira de mim. É porque é o seu ídolo. É o seu ídolo. Porque esse ídolo faz o que a pessoa quer. E é por isso que muitas pessoas cometem uma abominação ainda mais terrível, que é querer tratar a Deus como se Deus fosse um ídolo desses, querendo que Deus faça o que eles querem, querendo que Deus faça as suas vontades. Deus não faz vontade de homens. Deus só faz a vontade dele. Deus só faz a vontade dele. Deus não faz a vontade de homens. E quando homens teimam na sua própria vontade, em total detrimento à vontade de Deus, tudo que eles vão encontrar é justa condenação e nada mais. Sabe quem são as pessoas que vão morar no céu? São aquelas que renunciaram, renegaram
e desistiram para sempre de todas as suas vontades, e se renderam e se entregaram exclusivamente à vontade de Deus. É isso que está como significado dentro do que Jesus declarou em Mateus capítulo 16, versículo 24. Opa, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, aí sim siga-me. Vou falar de outra heresia para vocês, que todos vocês conhecem, porque ela se tornou muito famosa desde o início do século passado, século 20. Antes do século 20, desde a Reforma Protestante, 1517, até o século 19, isso não era falado em nenhuma igreja. Passou a ser falado nas igrejas no início do século 20 para cá. Que é aceitar Jesus. Então o pastor faz uma pregação, e no final da pregação, quem quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, levante a mão, vem aqui à frente. Você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Nenhum homem aceita Jesus. Isso é errado, não existe isso. É o contrário. Olha como a heresia prega o contrário do Evangelho. O Evangelho diz que é Jesus quem aceita e quem rejeita. É Jesus quem aceita e quem rejeita. Não somos nós que aceitamos Jesus. É Jesus quem aceita uma pessoa seguindo a Ele, ou não aceita essa pessoa seguindo a Ele. É por isso que Ele diz: se alguém quer me seguir, peraí, não vem ainda não. Não vem me seguindo assim não, que eu não aceito. Primeiro eu quero ver se você é digno de me seguir. Primeira coisa a fazer, antes de me seguir, antes de começar a me seguir, primeiro, negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Negar a si mesmo é negar o seu ego, negar o seu próprio eu. Não é mais você quem vai mandar na sua vida, sou eu. Você não tem mais vontade, você vai fazer a minha. Você não é mais senhor de si, eu serei o seu senhor. Eu não quero seus pensamentos, eu não quero suas ideias, eu não quero seus projetos, eu não quero seus sonhos, eu não quero seus planos. Renuncia a tudo isso. Tudo isso aí é o negue a si mesmo. Segunda exigência, eu não te aceitei ainda não. A primeira exigência é autonegação, autorrenúncia. A segunda exigência é tome a sua cruz. Essa cruz é para crucificar a carne, é para crucificar o seu ego. Como Paulo disse em Gálatas 5:24, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. É para isso é a cruz que Jesus disse. Está crucificado? Você está crucificado? Como Paulo disse em Gálatas 2:19, eu estou crucificado com Cristo. Aí então ele disse no 20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a minha vida presente agora aqui na carne, aqui na terra, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso é
cristianismo bíblico. Isso é homem espiritual. Isso é homem evangélico. O diabo dá risada na cara de quem é evangélico hoje, mas não é desse jeito. Não é assim. São pessoas cheias de ego, cheias de si mesmas, cheias de vontades próprias, cheias de projetos próprios, e querem que Deus os abençoe nos seus projetos. Deus não abençoa nada disso. Sinto lhe dizer. O que Deus manda é você negar isso tudo e se render somente ao que Ele quiser na sua vida. Jesus nos deu esse exemplo e chegou a orar ao Pai dizendo: Pai, não faça o que eu quero, mas só o que Tu queres. Oração poderosa é essa daí, ó. Alguém que ora ao Pai dizendo: Pai, não faça nada que eu estou querendo, só faça, Pai, o que Tu queres na minha vida, porque eu já renunciei, já reneguei todas as minhas vontades, e eu rendi e submeti a minha alma para fazer a Tua vontade. É forte isso? Esse é o evangelho que ninguém quer ouvir hoje. Esse é o evangelho que não faz número de crentes em igreja, porque esse evangelho é o da porta estreita, é o do caminho apertado, e a maioria não acerta, não consegue entrar. A porta é muito estreita e o ego deles é muito grande, o ego deles é muito gordo, o ego deles é muito largo, não passa pela porta. Eles têm muitos interesses no mundo, nas coisas do mundo, nas riquezas do mundo, nas vaidades do mundo, nos prazeres do mundo. Eles são muito amantes do mundo, eles têm muitos ídolos do mundo. Não dá para passar com tudo isso pela porta estreita. Para entrar pela porta estreita, tem que negar tudo isso, tem que abandonar tudo isso, tem que largar tudo isso para trás e andar pelo caminho apertado, sem olhar para trás, porque aquele que olha para trás não é digno do reino de Deus. Estão vendo porque o mundo é cheio de idolatria nula? Porque os homens preferem tudo isso do que andar nesse caminho que os levaria ao céu, à casa do Pai. Jesus declarou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Fora Jesus, tudo nesse mundo é, repita comigo, estimado em nada. Não há valor nenhum nessa terra e nesse mundo. Só tem valor em Jesus. E nós trazemos esse tesouro em vasos de barro. Ele vale. Nós, o vaso de barro, não valemos nada. O homem sem Jesus não vale nada. O homem com Jesus, ele continua não valendo nada, porque é um vaso de barro, mas está levando dentro de si um grande tesouro de grande valor, que é Jesus. E esse tesouro só enche esse vaso quando tudo que estava aí ocupando lugar nesse vaso é lançado fora. Quando você se esvazia para o Senhor te encher.
Por isso eu coloquei no Facebook uma mensagem essa semana: esvaziai-vos de vós mesmos e enchei-vos do Espírito Santo. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo